O que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é uma palavra sobre o reino e o sacerdócio do Messias. Visto que vamos nesta manhã celebrar a ceia, mais uma vez, creio que essa palavra é pertinente. E ela nos relembra de verdades fundamentais da nossa fé. E eu quero, então, compartilhar com vocês, em cima do nosso texto base, que será o Salmo de número 110. Se você tem a sua Bíblia, a Bíblia de papel ou a Bíblia no celular, quiser acompanhar, Salmo de número 110. Ele tem apenas 7 versículos, mas é um salmo de fundamental importância a respeito de Jesus, a respeito do reinado e do sacerdócio messiânico e a respeito da própria igreja. Diz assim então a Escritura: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Veja, com apenas 7 versos, este salmo, que é um salmo profético, que é um salmo escatológico, que é um salmo messiânico, ele é o mais citado no Novo Testamento. Sua importância é mostrada claramente quando Jesus o cita. Jesus citou este salmo, esta escritura para os fariseus, demonstrando que ele era maior do que Davi. Naquele momento, em Mateus capítulo 22, versículo 44, quando Jesus pergunta aos fariseus: de quem o Messias é filho? E eles prontamente responderam: é filho de Davi, porque o Messias seria da descendência de Davi. Então Jesus faz uma pergunta: ora, se ele é filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor? E eles ficaram sem palavras, porque eles não entendiam, eles não sabiam nada sobre isso, eles não sabiam sobre o Messias. Jesus de fato estava mostrando: eu sou o Messias e sou maior do que Davi. Então, este salmo é citado por Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, os evangelhos, esses 3 evangelhos citam o salmo. Em Atos capítulo 2, verso 34, Pedro também em seu discurso no Pentecostes cita este salmo. Paulo fala deste salmo em 1 de Coríntios capítulo 15, quando ele fala sobre o reinado de Cristo. Ele também cita este salmo em Efésios capítulo 1, quando ele fala sobre a nossa posição em Cristo. Hebreus cita este salmo diversas vezes. Então, ele é muito importante e ele contém revelações. Revela Jesus, revela o seu poder, revela o seu senhorio, revela o seu trabalho consumado, revela a sua obra, revela sobre a própria igreja.
E é sobre isso que nós vamos então compartilhar sobre este salmo. A primeira coisa, no verso 1, Davi, ele tem uma revelação pelo Espírito Santo, e é como se Davi ouvisse Deus falando com Jesus sobre aquele momento em que Jesus, ele ressuscita e ele se assenta à destra do Pai. Então, Davi diz assim: disse o Senhor, e ele se refere a Deus o Pai, Yahvé, disse o Senhor ao meu Senhor, e aí ele se refere a Jesus, Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre as verdades contidas neste salmo é que Davi tem uma revelação do senhorio de Cristo. Sobre o senhorio de Cristo. Davi, mesmo estando na velha aliança, ele vê profeticamente Jesus Cristo e a nova aliança, e ele chama Jesus de Senhor. Então ele é o Senhor. Ele é aquele que tem poder e autoridade. Ele é aquele que domina. Ele é aquele que está acima. Ele é aquele que governa. E é importante, irmãos, que tenhamos este mesmo entendimento. O entendimento de que Ele é Senhor. Veja, Ele não é apenas Salvador. Ele é Senhor. Importante dizer isso porque nós vivemos num tempo em que as pessoas procuram Jesus apenas como Salvador, apenas como aquele que nos salva, apenas como aquele que nos livra, apenas como aquele que abençoa, apenas como aquele que nos dá coisa e faz coisas para nós. Mas, logo no início da nossa salvação, e Romanos 10, 9 e 10, texto tão conhecido, sobre confessar Jesus, a Bíblia nos orienta a receber Jesus Cristo como nosso Senhor, como aquele que governa sobre a nossa vida. Então, primeira coisa, Ele é Senhor. A Ele devemos submissão e obediência. Agora, quando chamamos Cristo de Senhor, é importante fazer um link fundamental, uma conexão fundamental. Obedecer a Cristo, e se Ele é Senhor, nós devemos obedecê-lo. Obedecer a Cristo é obedecer a sua palavra. Amém? Vamos repetir isso? Diga comigo: obedecer a Cristo é obedecer a sua palavra. Veja Lucas capítulo 6, eu vou citar aqui verso 46 a 49. Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Veja, Jesus está fazendo essa conexão. Se você me chama de Senhor, deve obedecer a minha palavra. Então, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então veja, Jesus disse: se você me chama de Senhor, deve ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra. Amém, amados? Por isso que a gente costuma dizer sempre: quem recebe a Cristo, recebe a sua
palavra. Quem está sob o senhorio de Cristo também está sob o senhorio da sua palavra. A Escritura vivificada pelo Espírito Santo. Nós devemos ouvir, nós devemos obedecer, nós devemos praticar. De fato, Jesus é a própria palavra viva. Amém? Então veja, a primeira coisa que este salmo nos mostra, nos revela, é o senhorio. Davi profeticamente está olhando, compreendendo pelo Espírito e chamando Jesus de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. A segunda coisa que quero compartilhar ainda no verso 1 é: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E aqui nós temos uma revelação sobre o trabalho consumado e sobre a autoridade de Jesus. Assenta-te à minha direita. Veja, no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando o sumo sacerdote terminava o seu trabalho de expiação, ele saía do tabernáculo e se assentava. E quando o sacerdote se assentava, aquilo significava que o trabalho de expiação, o trabalho que ele havia feito a respeito dos pecados do povo, fora completo, fora terminado, estava acabado, fora concluído. Então Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, não mais a antiga aliança do passado, do Velho Testamento, agora Jesus, como sumo sacerdote, ele termina o seu trabalho e ele se assenta na presença de Deus. E o assentar-se é um sinal claro de que o trabalho foi concluído. O que isso significa? Significa que para a nossa salvação, tudo está pronto, tudo está consumado. Veja, nós não tínhamos a menor condição de mudar o nosso destino por nós mesmos. Nós estávamos separados de Deus, sem aliança com Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas Jesus vem e ele realiza o trabalho. Ele derrama o seu próprio sangue, ele oferece o seu próprio sangue, ele paga o preço dos nossos pecados, ele nos substitui, ele entra no tabernáculo celestial e depois de concluir o seu trabalho, ele se assenta à destra do Pai. E Jesus, assentado, está dizendo: está tudo pronto. Amém? Por isso que nós recebemos o trabalho concluído, o trabalho pronto de Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Ele fez todo o trabalho. Amém, amados? É preciso ter revelação sobre o trabalho completo, sobre o trabalho concluído de Jesus. Jesus então se assenta, e ele se assenta à destra do Pai. Assentar-se à destra fala da sua posição de autoridade. Jesus agora mesmo tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso que ele vai dizer em Mateus 28, 18, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade, não alguma autoridade, mas toda a autoridade no céu e na terra. Ele está acima de tudo e de todos, e tudo se renderá ao seu poder. Não importa o que aconteça, nada mudará esse fato. Tudo e todos se renderão a Jesus. Tronos, poderes, dominações, potestades,
tudo que é visível, tudo que é invisível, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo tem todo o poder, que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Importante nós relembrarmos nesta manhã esta verdade. Jesus tem toda a autoridade, está com Ele, Ele reina, Ele governa, Ele domina, Ele está sobre, Ele está não um pouco acima, mas muito acima de todo principado, de toda potestade. E Davi está compreendendo isso pelo Espírito. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E Deus o Pai está dizendo: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja, agora abre-se uma janela para que nós tenhamos revelação sobre a vitória de Jesus sobre os seus inimigos. Jesus venceu todos os seus inimigos. Amém? Quantos creem nisso? Jesus venceu, já venceu todos os seus inimigos. Mas aqui parece que nós temos um paradoxo. Porque a Bíblia diz claramente que ele já venceu, mas ao mesmo tempo ele está esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então ele já venceu, ou os inimigos ainda serão vencidos? Na verdade, ele já venceu, mas ao mesmo tempo ele está esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E quando a gente olha para a Escritura, nós vemos diversos textos e afirmações a respeito da vitória de Jesus. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. E ao mesmo tempo também, olhando para a Escritura, a gente vê essa outra verdade, de que Jesus está esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 12 e 13 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então aqui nós precisamos compreender duas dimensões, ou digamos assim, algumas dimensões da vitória de Jesus. Primeiro é o fato. O fato é que Jesus já venceu. Jesus já reina. Jesus já tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus, de fato, já domina sobre tudo e sobre todos. Mas nós ainda não vemos, como Hebreus costuma dizer, ainda todas as coisas sujeitas a Ele. Haverá um dia, e agora falando de uma forma escatológica, apontando para o fim dos tempos, haverá um dia que Jesus se levantará do seu trono, e literalmente ele virá esmagar todos os seus inimigos. E esse próprio salmo que nós estamos considerando fala sobre isso. Ele está sentado no seu trono, e ele se levantará, e ele esmagará os seus inimigos. E isso acontecerá em breve.
Romanos 16, 19, que costumamos cantar, diz: o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Então veja, Jesus no final, sim, se levantará e esmagará todo o poder contrário a ele. Todos os seus inimigos serão esmagados debaixo dos seus pés. Isso vai acontecer em nível mundial, em toda a terra. Todo e qualquer inimigo contrário a Jesus será esmagado pelo seu poder. Essa é uma dimensão da compreensão dessa realidade de que Jesus está aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas há uma outra dimensão, ou um outro aspecto, do fato de Jesus estar aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E a Escritura também mostra isso. A Escritura mostra que Jesus, recebendo todo o poder, recebendo toda a autoridade, ele entrega este poder e essa autoridade à sua igreja. E espera que a igreja vença. E espera que a igreja reine. E espera que a igreja domine sobre os seus inimigos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Estes, lavados, remidos, que compõem a igreja, devem reinar. Então, nesta dimensão, ou nesse aspecto, porque Jesus está esperando assentado que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, para que a igreja assim o faça, para que a igreja aprenda a ser vencedora. E a Bíblia diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Nele, Ele espera que a igreja vença. Nós somos igreja, amém? Ele espera que a igreja reine. Então Ele recebe o poder e entrega o seu poder à igreja, para que esta reine. Veja, Efésios capítulo 1, verso 20, se você quiser acompanhar, nós vamos ler até o 23, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando do fato de que Jesus, pelo poder de Deus, é ressuscitado e ele se assenta à direita de Deus nos lugares celestiais. E ele diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Jesus recebe todo o poder acima de todas as coisas, principados, potestades, dominadores, muito acima, ele se assenta à destra de Deus. E ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então Jesus tem autoridade e todas as coisas estão sob a sua autoridade, ou debaixo da sua autoridade. Mas ela continua dizendo: e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Jesus recebe poder e autoridade, e ele tem uma posição e uma autoridade sobre tudo e sobre todos. A sua autoridade é maior do que qualquer coisa e ele dá esse poder para a igreja, para que a igreja cumpra. Por quê? Diz aqui o texto de Efésios: através da igreja ele age. Amém? A igreja que é o seu corpo. A igreja
que é o seu corpo, através de quem ele se expressa. Ele deseja cumprir tudo em todos através da igreja. Então veja, Jesus espera que a igreja vença os inimigos com a autoridade dele. Ele diz: eu já venci tudo, eu já venci o pecado, eu já venci a morte, eu já venci o mundo, eu já venci o diabo, eu já venci todas as coisas. Eu tenho poder e tenho autoridade e entrego a vocês. Poder e autoridade para vencer o inimigo. Poder e autoridade para vencer o pecado. Poder e autoridade para vencer o mundo. Poder e autoridade dado à igreja para vencer todas as coisas. É importante, amados, que tenhamos esta revelação, esse entendimento. Ele nos deu poder e autoridade para vencer todas as coisas, todos os nossos inimigos. E sabe, talvez as pessoas pensem em inimigos mundiais, nacionais, locais, mas eu te encorajo a pensar aqui nos inimigos individuais. A Bíblia diz claramente: a igreja é o corpo de Cristo por quem ele, ou através de quem ele cumpre todas as coisas. Receba essa verdade no seu coração, no seu espírito. Há poder e autoridade em Cristo dado a você que é igreja, para vencer todos os seus inimigos. Amém? Quais são os seus inimigos? Quais são as suas lutas? Veja, a Bíblia diz que a nossa luta, obviamente, não é contra outras pessoas. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Efésios capítulo 6 vai dizer isso. Talvez você esteja lutando contra questões espirituais. A Bíblia fala que a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores das trevas. E a gente precisa discernir esse tipo de luta. Há poder e autoridade em Cristo para você vencer essas lutas, como igreja. Talvez a luta seja contra a carne. Há poder e autoridade em Cristo para vencer a carne. Amém? Há poder para vencer essa luta. Talvez a luta seja contra o pecado. Há poder e autoridade em Cristo para vencer o pecado. Talvez a luta seja contra o mundo, o sistema deste mundo, as inclinações deste mundo. Há poder e autoridade em Cristo para vencer o mundo. Há poder e autoridade em Cristo para vencer qualquer coisa. Agora, uma coisa importante a gente ter aqui como entendimento, como revelação. Jesus entrega este poder à igreja. Não há um crente individual. Precisamos ter revelação sobre a igreja, e é pertinente, como eu disse hoje, porque hoje é ceia. Nós vamos tomar a ceia, falando da nossa aliança, da nossa comunhão com Cristo e uns com os outros. Ele entrega a sua autoridade à igreja. O deu à igreja. É preciso ser igreja, é preciso ser corpo de Cristo, através de quem, diz a Bíblia, ele realiza as suas obras. É sempre por meio do corpo. Os inimigos estão debaixo dos seus pés, ou devem estar debaixo dos seus pés. Quem é o pé de Cristo? A igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo.
Amém? É por isso que o mundo, o diabo ou enganos tentam o tempo todo desacreditar a igreja, né? Tem muita gente hoje em dia que pensa assim: eu não preciso de igreja, eu tenho o meu Deus, da minha maneira individual, né? Então eu tenho o Espírito Santo, tenho a palavra, tenho o meu jeito. Mas lembra, amados, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Ele venceu, triunfou sobre o inimigo, e ele entrega a autoridade para a igreja. Vencer sobre o inimigo, medite sobre isso, tem a ver com exercer a autoridade, e exercer a autoridade tem a ver com entender e viver igreja, estar em aliança, comunhão verdadeira, sujeição mútua em obediência ao rei, que é o cabeça do corpo. O versículo 2 do Salmo 110 continua esta verdade dizendo o seguinte: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O Senhor enviará de Sião, a partir de Sião, o cetro. O cetro é aquele bastão de autoridade, os reis seguravam, representava a autoridade. De Sião o Senhor enviará o cetro do seu poder. Domina sobre os seus inimigos. Sião, o conceito de Sião significa puro de coração. Sião fisicamente era um monte que ficava ao sul de Jerusalém. Sião na Bíblia é usado para representar Israel e o povo de Deus. Mas Sião, na Nova Aliança, também aponta para a igreja estabelecida por Cristo Jesus. Sião é o lugar onde nós estamos. Igreja é o lugar onde nós estamos. É um lugar de aliança. É um lugar onde os remidos se ajuntam. Esta é a nossa posição na igreja. Esta é a nossa posição em Sião. Neste lugar em Cristo nós chegamos. Neste lugar em Cristo nós fomos colocados. Se você está acompanhando aí com a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22, eu vou ler até o 24 e depois também vou ler o verso 28, diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 22. Tendes chegado ao monte Sião. E a Bíblia aqui está fazendo um contraste entre o monte Sinai, que representava a lei, e o monte Sião, que agora é um lugar espiritual, onde nós em Cristo chegamos. Então ele está dizendo, o escritor está dizendo, viva neste lugar, tenha entendimento que você em Cristo está neste lugar, chegou neste lugar. Ele diz assim, tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E o verso 28, ele ainda diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos de modo agradável a Deus, com reverência e santo temor. Amém, amados? Sião é um lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. É a nossa posição. Sião é a nossa posição. Igreja. Igreja dos primogênitos. A nossa posição é viver a aliança. A nossa posição é neste lugar onde há uma grande assembleia universal, porque em todos os lugares.
onde as pessoas estão em Cristo Jesus, eles também alcançaram esta posição, onde os anjos e os justos adoram juntos. Chegamos neste lugar em Cristo, a Jerusalém, não física, mas a celestial, a cidade do Deus vivo. E a Bíblia diz: o Senhor enviará de Sião a sua autoridade. A autoridade flui aonde? Em Sião. A autoridade flui aonde? Na igreja. A autoridade flui aonde? Na cidade do Deus vivo. A autoridade flui a partir de onde? Jerusalém celestial. Neste lugar nós chegamos em Cristo Jesus. Por isso, eu não creio que alguém possa dominar plenamente os seus inimigos sem ser igreja. Amém? Porque Jesus deu autoridade à igreja. Eu não creio que alguém possa vencer plenamente sem ser igreja. Não há como. Por isso, Paulo diz que alguns, se não discerniram o corpo, ficarão fracos, doentes e podem morrer. Quando nós citamos a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, 30, ele fala disso. Então, quem é igreja e estar em comunhão com a igreja é fundamental para se ter autoridade para vencer o inimigo completamente. Do contrário, precisa discernir o corpo. Amém, amados? De Sião, ele enviará o cetro do seu poder ou da sua autoridade. E aí ele diz: domina os seus inimigos. Então é fundamental ser igreja, ser corpo, ser casa, ser família de Deus, porque é neste lugar coletivo, não individual, que o Senhor derrama a sua autoridade. E ele diz: domina sobre os seus inimigos. Ele, recebendo todo o poder e toda a autoridade, ele entrega isto à igreja. E ainda, este salmo nos fala sobre a revelação de submissão voluntária, de santidade e de força. Porque no verso 3, o Salmo 110 vai dizer assim: o seu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Veja que tremendo. Aqui fala do tipo de governo de Jesus. O governo de Jesus não é um governo sobre nós imposto. Não é um governo sobre o povo dele imposto, mas é um governo voluntário. Em outras palavras, nós é que precisamos nos render à sua vontade. Ele não vai impor. Um dia ele virá e esmagará. Mas para o seu povo, o reino de Jesus, seu governo, seu poder, sua autoridade, seu comando, sua força, seu domínio, não é imposto. Nós nos apresentamos voluntariamente. Voluntariamente. Esse sentido no hebraico é muito interessante, porque tem o sentido de: o teu povo são ofertas voluntárias. Então o povo de Deus não é um povo forçado a se apresentar ao Senhor, ele se apresenta voluntariamente. Jesus não impõe o seu domínio sobre nós, nós nos rendemos, nós nos entregamos. É por isso que nós cantamos: venha o teu reino, faça a tua vontade sobre nós, governa sobre a nossa vida, domina sobre nós, nós nos entregamos, nós nos rendemos a ti. Veja, é sempre assim. E o que é importante isso para nós? É importante que entendamos o seguinte: se você quer vencer os seus inimigos, e se você quer o reino sobre você,
Você deve submeter-se ao reino. Porque tem gente que pensa assim: eu estou aqui, se Deus quiser, Ele que faça alguma coisa, não é? Então, eu vou fazer a minha vontade. Se Ele quiser que eu faça a dele, Deus me pega e me muda. O reino do Messias é um reino onde o povo, o seu povo, os que o amam, se apresentam voluntariamente. Por isso que voluntariamente nós precisamos nos render. Quando nos rendemos, o reino vem. Quando nos rendemos, o governo vem. E render começa do nosso coração. Quando o nosso coração se rende, quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando aceitamos o seu domínio, quando aceitamos o seu senhorio, quando em obediência nós nos rendemos, o reino vem. O reino vem sobre nós. Amém, amados? Venha sobre nós, Senhor, o teu reino, e cumpre em nós o teu querer, a tua vontade. A Bíblia diz: o teu povo se apresentará em trajes santos. Nós sabemos que a nossa santificação é Cristo. Nós não conseguimos ser santificados, ser transformados, mudados por nós mesmos. A nossa santificação é Cristo, mas a Bíblia nos orienta a seguir esta santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós precisamos o tempo todo manter a visão de que nós precisamos ser santos nele, santos em Cristo Jesus, todo o tempo todo. E é assim que nós nos apresentamos diante dele. E se assim o fizermos, o texto vai dizer: serão como o orvalho emergindo da aurora, serão como os jovens. Então o texto no Salmo 110 está unindo um povo que se apresenta voluntariamente ao Senhor, em trajes santos e que recebe vigor. Porque quando diz o orvalho da aurora e fala aqui de juventude, está se referindo a vigor. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver. Se você quer força e vigor do alto, força e vigor espiritual, é assim que a gente tem que andar e se apresentar ao Senhor, voluntariamente e em santidade. Muitas vezes as pessoas se encontram cansadas, não apenas físicas ou mentalmente, cansadas espiritualmente. O cansaço espiritual pode estar relacionado a pecado. A falta de santidade ou de santificação. Por quê? Porque o pecado nos sobrecarrega, o pecado paralisa. Mas sabe, meditando sobre esse texto, eu quero dizer para você, nesta manhã, se você assume estas verdades, tem uma graça nova, fresca, de santidade sobre a sua vida. Amém? Como é que essa santidade se opera ou se processa? Primeiro, você precisa decidir firmemente entrar pela fé na santidade de Cristo. Quando a gente busca santidade por nossa força, não alcançaremos. Não temos o poder de nos transformar. Ele é a nossa santificação. Então você entra pela fé na santidade de Cristo. Ele te dá poder para vencer sua carne ou as tentações, mas nós, a partir disso, devemos decidir perseverar nesta santidade.
Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31. Se você quiser acompanhar aí. Diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Cristo é, da parte de Deus, para nós, todas estas coisas: sabedoria, justiça, redenção, mas Ele também é santificação. Cristo é a nossa santificação. Amém? Aí está a força de Cristo, o poder de Cristo, o governo de Cristo, é o domínio de Cristo, é o senhorio de Cristo que traz a nossa santificação. Mergulhe nele, sujeite-se a Ele, persevere na santificação e dê glórias a Ele. O que significa esta palavra, para que aquele se glorie, não glorie-se em si mesmo, mas no Senhor? Significa que nós precisamos compreender que todo tipo de transformação em nossa vida se deve ao fato de que Cristo é o nosso Senhor. Amém? É Ele em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa sabedoria, mas também Ele é a nossa santificação. Então, em Cristo tem para nós uma santificação, ou santidade. O teu povo se apresentará voluntariamente em trajes santos e receberá vigor da juventude, um vigor como o da aurora. Amém? Então esse é o caminho, irmãos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter sobre o governo do Messias sobre nós, sobre o reino do Messias sobre nós e sobre a nossa atitude em relação a Ele. Mas esse salmo, mesmo pequeno, é tão impressionante que ele continua falando no verso 4 sobre um outro aspecto de Jesus. E aí traz uma revelação sobre o sacerdócio de Cristo, o tipo de sacerdócio de Jesus. O verso 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse verso revela um papel essencial sobre o sacerdócio de Jesus. Ele é rei, mas ele também é sacerdote. E você sabe que os sacerdotes da velha aliança, eles vinham da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus se torna sacerdote porque ele não é sacerdote daquela ordem da velha aliança. Ele é sacerdote de uma nova aliança, de uma superior aliança, exemplificado aqui por Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que se encontrou com Abraão, em Gênesis capítulo 14. Ele não se sabe de onde ele vem, não se sabe da sua linhagem, não se sabe da sua genealogia. Então ele não tinha uma linhagem terrena, demonstrando assim que ele era um sacerdote superior, e ele estava de fato apontando para o sacrifício, para o sacerdócio de Cristo. E sacerdote, você sabe que é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Então nós estamos em Cristo como igreja. Nós nos tornamos um corpo, nós somos participantes de uma nova aliança, e essa nova aliança tem um sumo sacerdote. E o que esse sumo sacerdote faz? Ele intercede por nós para sempre diante de Deus. E é maravilhoso quando a gente lê, especialmente Hebreus, e a gente começa a compreender um pouco mais sobre o sacerdócio de Cristo. Eu vou citar dois aspectos aqui, sobre esse sacerdócio superior. Primeiro,
Jesus, como sacerdote, conhece as nossas lutas. E o tempo todo a gente está falando de vencer os inimigos. Espero que você vença todos os seus. Amém? Fala assim para o seu vizinho: quando o rei vier, que ele te encontre reinando e vencendo sobre todos os teus inimigos. Amém? Quando o rei vier, que ele te encontre reinando e vencendo sobre todos os seus inimigos. Puxa, mas e as minhas lutas e as minhas debilidades? Sacerdócio de Cristo. Sobre o sacerdócio, primeiro, ele é um sacerdote que conhece as nossas tentações. Hebreus capítulo 2, verso 17 vai dizer o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Importante saber isto sobre o sacerdócio de Cristo. Ele conhece todas as nossas tentações. Então, se ele conhece todas as tuas tentações, quando você for tentado, o que você tem que fazer? Correr para ele. Correr para ele. Para o sacerdote que te conhece. Para esse sacerdote que conhece a tua luta. Para o sacerdote que conhece a tua fraqueza. Para o sacerdote que pode te socorrer. Não é uma coisa que ele não saiba. Ele foi, diz a Bíblia, tentado em todas as coisas, sem cair, sem pecado. Por isso que precisamos correr para Cristo Jesus, para o seu sacerdócio, para que ele interceda por nós. Segundo, ele compadece das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 15, ele diz assim: não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, amados? Corra para o sacerdote, o sumo sacerdote, que é Jesus, que se compadece, que exerce misericórdia, que conhece a nossa fraqueza e que pode nos socorrer nas nossas tentações. Então veja, ele é rei e ele é sacerdote. Deixa o rei reinar sobre a tua vida. E você vai obter vitória sobre os seus inimigos. E quando enfrentar qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de tentação, corra para o sacerdote, porque ele pode perfeitamente interceder por você, e você achará nele misericórdia e graça. Amém? Ele diz: eu venci o mundo. Ele venceu. E ele nos chama para vencer nele também. Mas ainda, queridos, este salmo, nos 3 últimos versos, fala sobre a revelação do juízo. Este rei reinará. Este rei é também o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas. Ele esmagará todos os seus inimigos. E o verso no Salmo diz assim, vou ler aqui do 5 até o 7. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho beberá na corrente e passará de cabeça erguida.
Então fala do fato de que Jesus triunfará sobre toda autoridade, sobre todo o poder. Isto é um fato, vai acontecer. E por que é importante nós lembrarmos? Porque é pura insensatez se rebelar contra a autoridade de Cristo. A vitória final e completa, absoluta de Cristo, está revelada em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Veja, como sacerdote ele nos reconciliou com o Pai, como o Rei dos Reis, ele permite que participemos da sua vitória, e a Bíblia fala que nós somos vencedores por meio de Cristo, sobre todas as coisas, mas nós também não devemos nos esquecer deste dia final. Haverá um juízo, e ele julgará, e ele vencerá, e ele condenará. E quando Jesus esteve na terra, ele dizia assim: olha, a pedra que foi rejeitada, e é interessante Jesus se mostrar, se revelar como pedra, porque pedra é uma coisa dura, pedra é uma coisa que esmaga. Então ele dizia: a pedra que foi rejeitada, esta veio a ser a principal. E eu vou ler aqui Lucas capítulo 20, verso 17 e 18, diz assim: Jesus, fitando neles os olhos, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E ele diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, os judeus sabiam, embora eles não reconhecessem a Jesus como Messias, eles sabiam que quem estivesse contra o Messias seria ferido e reduzido a pó. Na verdade, criou-se um ditado em Israel posteriormente por conta desta palavra, e o ditado é mais ou menos assim: se uma pedra cai sobre a panela, sobre uma panela, ai da panela. E se uma panela cai sobre uma pedra, ai da panela. A panela vai ser amassada de todo jeito. E Jesus disse: a pedra que foi rejeitada é a principal. Quem cair sobre ele será ferido, e quem sobre ele cair será reduzido a pó. O que significa isso? Significa que o que o Salmo disse, que ele esmagará toda autoridade contrária. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Agora, isso deve nos levar à seguinte reflexão. Primeiro, de que é impossível não se envolver com Cristo. Todos, de todas as épocas, em todos os lugares, estão irremediavelmente envolvidos com Cristo.
É preciso saber apenas como a pessoa estará envolvida com Cristo. Eu diria assim, é impossível não se envolver com Cristo. Quando estiver evangelizando alguém que quiser lembrar dessa verdade, é um argumento real, bíblico. É impossível não se envolver com Cristo. Segunda coisa, todos os que se envolvem com Cristo morrerão. Todos os que se envolvem com Cristo morrem. A questão é o seguinte: se você se envolver com Cristo agora, você morre agora. Para o pecado, para o mundo, para o velho homem, e vive para Deus. Mas para os que se envolverem com Cristo, no dia do juízo, também morrerão. Morrerão para Deus e ficarão separados de Deus eternamente. Isso, amados, deve nos trazer temor. Temor santo. Amém? Então é melhor se encontrar-se com Ele agora, enquanto a sua graça e misericórdia está disponível a nós. Quando nós nos encontramos e adoramos e nos rendemos a Cristo, nós precisamos ter isso em mente. Sua grandeza, seu poder, sua majestade, seu senhorio, sua obra completa, a sua igreja, a sua autoridade, a sua santidade, o seu governo, sua misericórdia e graça, mas também o seu juízo. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Amém, amados? Então hoje, ao celebrar a ceia, eu te convido a lembrar-se destas coisas. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E nesse momento, nós queremos lembrar deste salmo tão importante, citado por Jesus, um salmo messiânico, escatológico, que fala da realidade de Cristo, assentado à destra do Pai, com todo o poder, toda a autoridade, aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quero te encorajar a se render ao Senhor nesta manhã. E vamos começar nos rendendo ao senhorio. Te encorajo a fazer isso. Não apenas confessar Jesus como Senhor, mas ter uma disposição muito firme em seu coração de obediência à palavra deste Senhor. Porque nós não podemos chamá-los de Senhor sem que obedeçamos, amém? Porque me chamais Senhor se não obedecem o que eu vos mando. Então, ao dizer Jesus, reina sobre mim, seja Senhor em minha vida, domine, governe a minha vida, nós também estaremos com isso dizendo: Senhor, estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a sujeitar minha vida, meus planos, sentimentos, pensamentos, tudo. Eu me rendo e obedeço a Ti. Eu não sou Senhor da minha vida, nem do meu caminho, nem dos meus planos, nem de nada. Se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Se perder a sua vida, ganhará a vida de Cristo. Nós estamos nesse caminho, irmãos, de rendição.
Mas isso para nós é alegria, isso para nós é glória. Então a primeira coisa, pense sobre o senhorio. Eu diria assim, renda-se ao senhorio. Segunda coisa, lembra que Ele está lá assentado, esperando que os inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Como eu falei, vai ter um dia que Ele se levantará e virá literalmente, esmagará, reinará, governará, esmagará todo inimigo, tudo é contrário. Mas nesse período agora, Ele está esperando que nós, como igreja, coloquemos os nossos inimigos por estrado dos nossos pés, para que quando dissermos Maranata, vem Senhor Jesus, a gente não diga assim, Senhor Jesus, venha, porque o Senhor precisa me tirar logo desse lugar, desse planeta, desse mundo terrível, onde eu estou perdendo a batalha. Não, Senhor Jesus, vem, porque temos vencido. Senhor Jesus, vem, porque temos reinado. Senhor Jesus, vem, porque com a Tua autoridade tenho vencido o pecado, tenho vencido a carne, tenho vencido o mundo, tenho entendido que o Senhor reina em mim, que o Senhor exerce governo sobre a minha vida, que o Senhor está em mim, que o Senhor é a minha própria vida. Não vivo eu, mas vive o Senhor através de mim. Vem porque eu tenho vencido. Vem porque eu tenho vivido esta realidade. Por isso disse, quando o Senhor vier, que Ele te encontre reinando. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Este poder, esta autoridade para vencer o inimigo flui de Sião, da igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, que cumpre o meio pelo qual Ele cumpre tudo em todos. Então vamos lembrar-nos destas coisas, destas verdades, da posição de Jesus, da sua obra consumada, está tudo pronto, da vitória que você tem sobre os inimigos. Vamos nos render nesta manhã voluntariamente. Não é decisão porque eu estou dizendo, mas é uma decisão porque você quer se render voluntariamente, se apresentar voluntariamente nesta manhã diante do Senhor. Não com a sua santidade, mas com a santidade dEle. Vista-se da santidade dEle nesta manhã. E continue seguindo essa santidade, essa santificação. Seguir a santificação. Apresente-se voluntariamente. E eu sei que terá sobre a sua vida novo vigor, nova força, novo ânimo, nova alegria, novo poder. A palavra diz isso. Novo vigor. E você, nesta manhã, também te encoraja a lembrar que há um sacerdócio contínuo, eterno, mas esse aspecto é importante, contínuo, hoje e amanhã e depois da manhã, e todas as vezes que você for tentado, todas as vezes em que você se deparar com as situações que você sabe que não consegue vencer, em vez de depender da sua força, em vez de sucumbir ao pecado, você vai correr para o teu sumo sacerdote, que é Jesus, sacerdote eterno, contínuo, que conhece, que se compadece, que se identifica, que venceu. O sacerdócio de Jesus é maravilhoso. Ele é rei e Ele é também sacerdote. Nós vamos correr para Ele. Amém. E eu te encorajo nesta manhã a ser grato.
pelo livramento do juízo. Ele podia, irmãos, nos esmagar por conta dos nossos pecados, os nossos erros, nossas iniquidades, a nossa condição de estar sem Deus e estar em trevas. A pedra podia cair sobre nós e nos esmagar. Mas essa pedra, ao invés de nos esmagar, tornou-se a força da nossa vida. Essa pedra, ao invés de nos esmagar, tornou-se o nosso alicerce. Essa pedra é a nossa rocha, é onde os nossos pés se firmam, é onde e a partir do lugar onde nós vivemos a nossa vida. Essa rocha, ao invés de nos esmagar, tornou-se o nosso lugar de segurança. Para aqueles que ouvem e obedecem a palavra, são casa firmada na rocha. Vai vir vento, vai vir a tempestade, o rio pode subir, chegar à correnteza e vai bater com força. Mas a casa, a vida vai permanecer, porque está sobre a rocha. Ao invés de nos esmagar, Ele torna a nossa força. Ele tornou-se a nossa segurança. Que tremendo isso. Tremenda gratidão ao Senhor por toda a obra. Ele não deixou nada de fora. Davi estava vendo isto pelo Espírito e ele, maravilhado, falava sobre estas coisas, profetizava sobre essas coisas. Com certeza, Davi, com esta visão profética, ele tinha aspectos. Davi era rei, mas tinha aspectos proféticos e sacerdotais também em sua vida. E sabe, a Bíblia fala que aqueles homens do passado, olhando, entendendo estas coisas, eles desejavam viver estas coisas. Eles inquiriam a Deus quando seriam estas coisas, quando estas coisas aconteceriam. Mas Deus a eles revelava que seria para um tempo, para um povo específico. Ou seja, para nós. Tenho certeza que Davi, olhando para essas coisas, teve desejo de vivê-las. E Deus disse: não, eu tenho um povo lá na frente. E você não vai viver tudo isso para que sem eles você não seja aperfeiçoado. E a Bíblia fala em Hebreus 11 que aqueles santos, vendo estas coisas, muitos olharam para frente, olharam as promessas, mas morreram sem alcançá-las, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós temos a possibilidade, e nós estamos vivendo num tempo onde estas coisas não são mais promessas ou coisas distantes, são realidades em Cristo Jesus. E quem é do reino entende a linguagem do reino. Quem é do Senhor sabe, compreende, discerne, checa no espírito estas coisas e procura viver estas coisas. Então, mais uma vez, eu exorto e encorajo: não fique fora destas verdades. Não fique fora do reino, não fique fora da igreja, não fique fora do sacerdócio. Viva estas coisas plenamente e vença os teus inimigos plenamente. Porque aquele que vive e reina, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, está aqui presente em nosso meio. Ele diz: estarei convosco todos os dias, onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei eu no meio deles. Ele está aqui conosco hoje, para nos dar graça e vitória nele. Amém. Aleluia.